Saudamos todos os profissionais da química e de outras áreas e a nossa sociedade. Eu me chamo Eduardo Burgo, sou presidente do Conselho Regional de Química do Estado do Paraná. E quero comunicar que durante esta semana teremos 4 palestras no Conselho Regional de Química, palestras de extrema qualidade para todos os profissionais do Brasil. Nós estaremos comemorando no dia 18 de junho o Dia Nacional do Químico. Teremos 4 palestras, nessa semana para enaltecer os profissionais da área da química e de outras áreas. Aguardo vocês nas palestras. Essa palestra será proferida pelo professor doutor Ubiracir Fernandes Lima Filho, que é químico industrial pela Universidade Federal Fluminense, nosso conselheiro federal e pesquisador. Essa palestra tem o tema Aspectos Químicos Regulatórios que envolvem a pesquisa e desenvolvimento dos derivados da planta cannabis. Vejo vocês lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ubiracir Fernandes Lima Filho, eu sou químico industrial, sou mestre em Química de Produtos Naturais pelo Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ, sou doutor em Vigilância Sanitária pelo Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde, INCQS, da Fundação Oswaldo Cruz, e pós-doutor em Tecnologia de Formulações pela Faculdade de Farmácia da UFRJ. Eu sou hoje membro do Conselho Federal de Química, sou conselheiro suplente, faço parte da CEFISC, a Coordenação de Fiscalização e Orientação Profissional, e também membro do grupo de trabalho recém-instituído aqui no Conselho Federal de Química para estudos de cannabis. Faço parte também hoje como membro titular da Câmara Técnica e Saneante da Anvisa e sou coordenador acadêmico do curso de Química da Cannabis lá no Conselho Regional da 4ª Região, São Paulo. E ainda sou, atualmente, pesquisador associado do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFRJ, onde eu trabalho com alguns projetos de desenvolvimento de novas formulações, compatibilidade e incompatibilidade química entre componentes químicos exatamente dessas formulações. Eu sou ex-membro do setor de estabilidade do Laboratório Roche, Produtos Químicos e Farmacêuticos, e do Laboratório Farmacêutico da Marinha, onde eu estudei bastante aquelas compatibilidades químicas entre componentes de uma formulação para determinação do prazo de validade de medicamentos. E também sou ex-servidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre 2004 e 2007, eu fui lotado lá na antiga Gerência Geral de Saneamento. Bom, a gente vai falar de aspectos químicos e regulatórios que envolvem a pesquisa e desenvolvimento de derivados da planta cannabis. Gente, planta cannabis, esse próprio termo, ele provoca fortes emoções. Tem um grupo que já entendeu qual é a importância fundamental dessa planta, de vários derivados, e a gente vai ver um pouquinho mais tarde, inclusive, uma série de aplicações, e outro grupo que tem um certo preconceito quanto à planta, que, na verdade, a gente vai observar no nosso campo, que é um campo químico que não faz muito sentido. Ou seja, se a gente trabalhar com a planta, se a gente aprofundar a planta nos conceitos fitoquímicos, nos componentes, são os metabólitos secundários, que são diversas substâncias químicas, diversas classes de substâncias químicas diferentes, a gente vai verificar que essas aplicações, elas são bastante úteis para a sociedade. E a principal delas é justamente quando a gente tem uma aplicação, uma destinação como uso terapêutico para uma série de doenças, para combate a uma série de doenças diferentes, que a gente vai ver algumas também ao longo dessa nossa conversa, que a gente vai levar hoje, tá bom? Bom, enfim, para a gente entender a importância científica e depois a aplicação
final desse produto, a gente verifica em uma das bases de dados existentes, em que você verifica, que você procura, faz uma busca de trabalhos científicos, de produções científicas, muitos projetos, muitas pesquisas diferentes que foram desenvolvidas utilizando a planta cannabis. Olha, medicina, odontologia, 30.274 trabalhos diferentes, neurociência, 13.000, psicologia, 10.000, farmacologia, toxicologia e ciências farmacêuticas, 7.000 trabalhos diferentes. E na nossa área em especial, que é na área química, 2.267 trabalhos diferentes já são publicados só quando a busca foi cannabis. Ou seja, é uma planta bastante estudada no mundo inteiro e que tem uma série de informações técnicas, uma série de informações científicas e, lógico, a partir dessas informações técnicas e científicas, as aplicações para os produtos de interesse para a população. Muito bem. Pessoal, só em 2024, ou seja, nós estamos ainda no finalzinho de maio, nós temos 2.405 trabalhos que foram publicados utilizando o derivado da planta cannabis. Então, gente, é muito interessante que o mundo científico, que o mundo acadêmico debruça sobre os diferentes componentes dessa planta e as diferentes aplicações que podem ser dadas com esses metabólitos secundários, com essas funcionalidades, esses componentes que nós podemos extrair, que nós podemos obter justamente da planta cannabis, tá? Pessoal, em cima, dessas aplicações diferentes, a gente vai ver que todas as partes da planta, elas são úteis e que a gente vai encontrar destinações para todas elas, como, por exemplo, das flores, a gente consegue aplicações para produtos cosméticos, para a indústria farmacêutica. Lembra que a destinação para uso terapêutico, ela é uma das principais, inclusive a gente pode pensar como uma das prioridades? Pois então, dessas flores, de algumas partes dessas flores, a gente acaba encontrando alguns produtos, alguns componentes que são destinados para a formulação de cosméticos e para a formulação de medicamentos também. Dos caules, nós temos as fibras, tá? E essas fibras podem ser utilizadas na indústria de papel, na indústria têxtil. Então, no mundo, você já tem essas aplicações, tá? A China é uma das maiores produtoras de um quimiotipo da planta cannabis e de lá se produz uma série de fibras diferentes obtidas do caule e que são destinadas principalmente para roupas. Muito bem. As raízes, elas têm uma propriedade muito interessante, que chama-se, trata-se da fitorremediação de solos, tá? Ou revitalização de solos. Essas raízes da planta cannabis, ela tem a propriedade de absorver metais, de absorver qualquer tipo de componente que a gente tem agora no solo, que poderia ser prejudicial, inclusive, para outros cultivares. Então, olha só que diferente, olha só que aplicação muito interessante para a biorremediação, para a fitorremediação agora de solos já prejudicados. Tá? Agora, de algumas serragens, vamos traduzir como essas próprias serragens, a gente utiliza partes delas, inclusive, para fazer composição de concreto. Chama-se de hempcrete. Então, a gente utiliza partes da planta agora também, ou seja, derivados da planta cannabis, para a indústria de construção civil. E das próprias sementes, a gente tem agora o que a gente tem, os óleos, que são riquíssimos em vitaminas. Então, a gente tem alimentação animal, a gente tem vitaminas para alimentação humana, como complementos, inclusive, e essas aplicações, elas vão, na verdade, demonstrar para a gente que a planta, lá das flores até a própria raiz, ela tem uma destinação e ela tem uma aplicação muito nobre. Pessoal, e olha só, potencial econômico dessa planta.
Na revista Forbes desse ano, em março agora desse ano, foi publicado que o mercado global dessa planta legal, ou seja, cannabis legal, pode atingir 290 bilhões até o ano de 2028. Ou seja, não é para a gente simplesmente ignorar o potencial de uso e o potencial econômico dessa planta. Então, lembra lá atrás, né, o termo, a planta, né, cannabis sativa, desperta fortes emoções. Uma das emoções pode ser justamente que o Brasil pode se inserir agora num mercado econômico, isso gerar empresas, gerar divisas, que chega à casa de 290 bilhões. Mas e no Brasil mesmo? Eu já posso trabalhar, eu posso buscar todas aquelas aplicações que a gente acabou de ver no slide anterior? Olha, infelizmente, não. Apesar dessa diversidade de aplicações, né, diversidade de insumos e diversidade das aplicações desse insumo, essa substância, esse metabólito, que é o tetrahidrocannabinol, por ter algumas propriedades neurológicas, algumas propriedades psicotrópicas, aqui no Brasil a gente tem uma restrição muito grande quanto a cultivo, quanto à aplicação da planta cannabis. Tem os seus motivos. A gente vai verificar, né, inclusive, algumas partes legais desses motivos, desses porquês, mas que, no fundo, quimicamente, nós podemos demonstrar, podemos apresentar, inclusive, para os responsáveis pelas políticas públicas, que nem toda a cannabis apresenta em sua composição esse componente. Vou adiantar para vocês que mesmo esse componente, mesmo esse metabólito, essa substância que é a tetrahidrocannabinol, o THC, ele tem a sua aplicação terapêutica. Tá? Para algumas terapias, para algumas doenças, a presença dessa substância em determinadas concentrações, elas são importantes. Quando a gente pensa em fitoterapia, a gente já sabe que, muitas das vezes, esses componentes, esses metabólitos secundários, eles atuam com um efeito sinérgico. Ou seja, eu preciso de determinadas quantidades de uma série de metabólitos diferentes presentes na planta para que eu tenha aquela eficácia terapêutica. E com a planta cannabis, acaba não sendo diferente. Ou seja, para algumas destinações terapêuticas, há a necessidade de uma certa concentração dessa substância e a gente vai verificar daqui a pouco que, inclusive, um medicamento que atualmente é registrado no Brasil como medicamento específico, ele tem uma quantidade considerável de THC na sua formulação, na sua composição, tá? Então, mas, né, hoje, pelo tratamento hoje adotado aqui no Brasil, a presença do THC, né, que tem essa propriedade psicotrópica, ele acaba limitando de forma até grande, né, de forma ampla, a utilização de derivados dessa planta, inclusive do cultivo. Hoje é proibido cultivar. Há alguns grupos que conseguem cultivar, né, mesmo famílias, mesmo associações, mas esses cultivos são mediante autorizações específicas do Ministério da Justiça. Tá bom? Muito bem, né? Essas limitações legais são algumas diferentes, mas as duas principais, uma é justamente, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela utiliza, que é a Portaria 344 de 1998, e que vem sendo atualizada periodicamente a partir de alguns anexos, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Entre essas substâncias estão justamente aquelas obtidas a partir da planta cannabis. Então, se o componente é obtido da planta cannabis, ela vai estar sujeita ao controle especial, independente hoje se ela é THC ou se ela é um outro componente, um outro metabólito qualquer, tá?
e a Lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E essa legislação, ela vai determinar também algumas funções da planta cannabis, inclusive como uma planta proscrita. Tá? Vamos lá. Na portaria 344, eu trouxe aqui para a gente observar alguns artigos específicos que vão mencionar qual é a situação hoje de derivados da planta cannabis no Brasil e que vão gerar exatamente aquelas limitações que a gente acabou de comentar. No artigo 61, diz o seguinte: as plantas da lista E, ou seja, plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, e as substâncias da lista F, substância de uso proscrito no Brasil, deste regulamento técnico e suas atualizações, não poderão ser objeto de prescrição e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos. E ainda, parágrafo 1º, excetuou-se do disposto no caput, item 1, a prescrição de medicamentos registrado na Anvisa que contém em sua composição a planta cannabis, qualquer espécie, SP, suas partes ou substâncias obtidas dela, incluindo o tetrahidrocannabinol. Então eu posso formular um medicamento, apesar de ser controlado, apesar de ser a partir da planta que está na lista E, né, e a substância da lista F, substância de uso proibido no Brasil, especificamente agora da planta cannabis, eu posso prescrever, só que com algumas instruções distintas, como algumas aplicações distintas. E a mais simples dela é a da lista C1, uma outra lista presente na portaria 344. Ou seja, a lista C1 é a lista das outras substâncias sujeitas a controle especial, sujeitas à receita de controle especial em 2 vias. E entre elas está o canabidiol. Tá? Então, olha só, o tetrahidrocannabinol é aquela substância que já é atribuída a ela a atividade psicotrópica, tá? Ou alguma modificação neurológica. Já o canabidiol, não há nenhum tipo de atribuição ao canabidiol ou CBD essa atividade psicotrópica ou modificação neurológica. Então, o CBD está numa lista agora que chama-se lista C1 e que eu tenho aquele uso, né, lógico, mediante receita médica, e essa receita médica ela fica retida como outras substâncias controladas, como outros medicamentos controlados que a gente pode utilizar também. Ou seja, o médico pode prescrever, ele emite a receita e a receita fica retida e a gente faz aquele preenchimento todo, né? Me identifico, né? Residência, contato e tudo mais, tudo que a gente conhece quando a gente vai adquirir um medicamento que ele é controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito bem. E a Lei 11.343, a gente trouxe aqui o artigo 2º e que versa da seguinte forma: ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidos drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso. Muito bem. Agora tem um parágrafo muito interessante, inclusive foi o destaque que eu dei, né, num evento que a gente teve agora essa semana em Águas de Lindóia, na 47ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. Lá encontramos uma série de pesquisadores, alguns que já fazem pesquisa com a planta e outros que têm interesse a fazer pesquisa com a planta. Nós destacamos exatamente esse parágrafo. Pode a União autorizar o plantio, a cultura,
e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Então, tá bom. Então, se eu estou dentro de uma universidade, se eu tenho um pesquisador interessado nessas pesquisas que utilizam os derivados da planta cannabis, a União pode me autorizar o cultivo. Bom, esse pode, e foi grifado pode, porque não é simples, tá? Não é impossível, mas não é muito simples. Tem um certo rito e eu preciso comprovar criteriosamente por que eu quero cultivar e o que eu vou fazer com essas plantas que eu estou cultivando dentro do meu laboratório. Tá? Então, novamente, pode a União autorizar plantio para fins científicos em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Muito bem. Hoje, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem autorização para importação de sementes, gerar cultivo e fazer alguns estudos científicos com esse cultivar em laboratório, indoor e em laboratório. Bom, se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem essa autorização, nós também podemos ter. Basta termos um projeto, termos um pesquisador que vai se responsabilizar por esse trabalho, que vai se responsabilizar por esse estudo e solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mediante esse projeto, a autorização para cultivo de planta para um determinado fim específico, para um determinado fim científico. Tá? Então, eu posso. Mesmo na legislação antidrogas, ela tem essa ressalva. Se eu vou estudar, se eu vou pesquisar, eu faço essa solicitação. Como é feita essa solicitação? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela disponibiliza em seu sítio eletrônico, está aqui o caminho para quem quiser experimentar, observar, verificar, ou mesmo se eu estou trabalhando hoje dentro de um laboratório de pesquisa científica, solicitar essa autorização. Então, aqui eu vou encontrar essa página. Tá? E o que ela diz? Obter autorização especial simplificada para estabelecimento de ensino e pesquisa. É a AEP. E me diz exatamente o que é uma autorização específica para a instituição, né, de ensino e pesquisa, e que me autoriza, inclusive, a adquirir alguns materiais para poder realizar esse trabalho científico. Tá? Aqui menciona quem pode utilizar esse serviço, as etapas para a realização desse serviço e algumas outras informações especiais. Então, vamos lá, entra nessa página aqui, vamos olhar, vamos observar, vamos estudar quais são essas situações e essas condições, se a gente vier buscar esse estudo científico aqui no Brasil. Tá bom? Depois eu vou mencionar para vocês, inclusive, né, o projeto que nós temos entre o Conselho Federal de Química, né, por meio do Conselho Regional da 9ª Região aí do Paraná, que nós temos a presidência, né, do Eduardo Borgo, que tem um convênio com a Universidade Federal do Paraná e um convênio também com o Instituto de Pesquisa do Paraná. Então, nós temos, né, o objetivo de um trabalho bastante interessante, que um pouquinho mais para frente eu também vou explicitar para vocês, eu vou mostrar para vocês qual é o objetivo de um trabalho que nós estamos buscando junto com essas duas instituições. Mas, voltando aqui para a autorização especial de pesquisa, o primeiro passo que eu preciso ter é um cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, para eu solicitar qualquer tipo de atividade que envolva a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu preciso ser reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu tenho que me cadastrar. Tá? Para eu me cadastrar, eu preciso que o meu laboratório possua um CNPJ. Com esse CNPJ e com um pesquisador responsável vinculado a esse CNPJ, né, essa minha instituição de ensino e pesquisa vai se cadastrar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai cadastrar um e-mail e uma senha. E a partir agora desse caminho, eu vou entrar em todas as etapas para obter a minha autorização especial de pesquisa.
Tá? Então, esse aqui é o primeiro passo. Eu preciso do CNPJ, eu preciso me cadastrar para eu poder ter acesso aos sistemas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A partir daí, com o meu projeto muito bem descrito, muito bem definido, eu vou apresentar aos representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a minha solicitação para essa pesquisa. Ok? Muito bem. Como eu mencionei para vocês, né, eu sou hoje pesquisador de um laboratório de desenvolvimento farmacotécnico lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós estamos já na nossa primeira renovação da nossa autorização especial de pesquisa. O pesquisador principal é o Dr. Lúcio Mendes Cabral, tá? Ele é um professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele foi meu colega de bancada, enquanto eu estava fazendo meu mestrado lá no Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais, em Química de Produtos Naturais, ele estava finalizando o doutorado, ele ficou na universidade, eu terminei o meu doutorado, fui para o Laboratório Roger, depois fui para o Laboratório Farmacêutico da Marinha, depois fui para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e voltei para a universidade para fazer essas pesquisas. Tá? Não só a pesquisa com cannabis, lá a gente desenvolve uma série de formulações e desenvolve também métodos analíticos para comprovação que aquelas formulações têm aquela compatibilidade química até o final do prazo de validade. Então, esse é o trabalho que eu me envolvo dentro do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, sob a responsabilidade do professor Dr. Lúcio Mendes Cabral. E, há um tempo atrás, nós fizemos essa solicitação para autorização especial de pesquisa e, dessa vez, agora, né, no ano passado, nós solicitamos a importação de canabidiol e de óleo da cannabis, contendo uma concentração baixa, porém contendo abaixo de 0,2 de tetraidrocannabinol, para desenvolver algumas formulações, para realizar alguns estudos específicos. Tá? Mais para frente a gente vai conversar também sobre que tipo de estudo que a gente está fazendo, mas a gente está buscando algumas tecnologias diferentes para modificar a liberação ou a permeabilidade agora dos derivados canabinoides. Tanto o tetraidrocannabinol quanto o canabidiol são canabinoides e eles têm uma certa dificuldade de penetração em células, de transporte entre células, ou seja, dada a polaridade dela. Então, a gente vai tentar modificar essa polaridade, a gente vai tentar encapsular, né? Já estamos tentando e já temos alguns resultados bastante positivos dessas encapsulações, para que com esse veículo agora, com essa encapsulação, a gente tenha modificações de farmacocinética e de farmacodinâmica. Tá? É um processo muito interessante. A gente já está bem adiantado com esse trabalho, bem adiantado com alguns projetos dentro desse laboratório. Então, óbvio, como eu estou dentro de um laboratório de tecnologia farmacêutica, eu estou estudando cosméticos e estou estudando formulações para medicamentos, para uso farmacêutico. Tá? Ali é o foco principal. Lógico, como eu disse para vocês, eu adiantei, a gente já está estudando, inclusive, algumas metodologias analíticas diferentes. Lá no Rio de Janeiro, né, tem 2 grupos que já estão bem adiantados. Tá? Um grupo de pesquisa da professora doutora Virgínia, que dá suporte para uma série de associações diferentes, e um grupo de dentro do Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde, tá? Lá com a chefe do laboratório, que é a doutora Michele Alves. A doutora Michele Alves, eu encontrei com ela, inclusive, na semana passada, lá em São Paulo, na Medical Cannabis Fair. Ela foi lá fazer uma apresentação, foi fazer uma visita. Ela já desenvolveu uma das metodologias analíticas bastante interessantes para análise desses canabinoides e publicou na literatura. Tá? O INCQS, voltando para vocês, né, com certeza eu não toquei nesse assunto ainda, mas é o laboratório central, é um LACEN da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Então, é o laboratório que recolhe amostras no mercado para verificar se existe algum tipo de desvio da qualidade. Tá? Então, é o laboratório que faz essa análise fiscal. E, muito provavelmente, é a metodologia que está sendo desenvolvida pelo INCQS que vai ser utilizada para essas análises fiscais e, provavelmente, também a metodologia que vai ser utilizada
para compor a farmacopeia brasileira. Muito bem. Antes do meu grupo de pesquisa lá na UFRJ obter essa autorização especial para a pesquisa, a gente já tinha interesse em trabalhar com derivados de cannabis. Mas, sem essa autorização, não poderíamos manipular amostra nenhuma. O que nós fizemos? Nós fizemos estudos in silico. Para quem não conhece, esses estudos chamados de estudos in silico são estudos de modelagem molecular, ou seja, a gente simula algumas situações no computador, tá? Utilizando alguns algoritmos que já seriam validados ou não, e que vão me dar retorno, vão me dar resposta sobre o que pode acontecer no mundo real. Tá? Então, aqui a gente estudou, né, o risco de degradação de alguns canabinoides, gerando essas impurezas, né, um produto de degradação, uma impureza que pode ser gerada ao longo do prazo de validade dessas fórmulas. Então, nós estudamos alguns canabinoides para verificar o que poderia acontecer, que tipo de subproduto, que tipo de impureza poderia ser formada ao longo do prazo de validade dessas formulações. Então, a gente já estuda, né, a planta cannabis mesmo, antes de ter essa autorização especial para pesquisa, já estudávamos, já tínhamos interesse de manipular essa planta ou derivados dessa planta para poder desenvolver as formulações e afins. Tá? Então, a gente já trabalha já há um bom tempo pensando na própria planta. Pessoal, semana retrasada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apesar de estar aqui em 2023, mas a apresentação desse trabalho foi semana passada, e esse trabalho, ele chama-se Análise de Impacto Regulatório. Tá? Mas que impacto regulatório? Por que isso? Bom, simplesmente porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela está propondo a revisão de uma norma, que é a norma atual da Vigilância Sanitária, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a Resolução RDC 327 de 2019, e nessa revisão, nesse impacto regulatório, ou seja, qual é o impacto da revisão dessa Resolução RDC 327 no mercado ou mesmo para a própria sociedade, para o paciente, né? Então, a revisão com a manutenção da categoria de produtos de cannabis, porém sem descaracterizar uma transitoriedade de sua autorização sanitária. Já vou dizer exatamente o que é isso. Com a alternativa regulatória sugerida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prezou-se novamente pelo equilíbrio entre a viabilização de acesso aos produtos obtidos da cannabis sativa para fins medicinais e a promoção do seu uso racional, reforçando o mecanismo de controle e os riscos associados. Bom, pausa muito boa. O que o pessoal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quis dizer com essa introdução no trabalho deles de análise de impacto regulatório? Para começar, Resolução 327 de 2019. Trata-se, né, de uma resolução que dispõe sobre procedimentos para a concessão da autorização sanitária. Autorização sanitária não é registro, tá? É uma categoria, é uma situação específica, excepcional que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou. Tá? Então, concessão da autorização sanitária para fabricação e importação, bem como estabelece requisitos para comercialização, prescrição e dispensação e monitoramento e fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais e da outras providências. Então, para começar, autorização sanitária não é registro. Eu tenho uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importar, para fabricar, para comercializar um produto de cannabis. Opa! Não é medicamento? Não. É um produto de cannabis. É uma categoria que é chamada pelos especialistas em regulação e vigilância sanitária da Anvisa como uma categoria transitória. E essa categoria transitória tem um porquê, tá? Ou seja, ela é específica, né? Eu tenho um dado, né? Eu passo uma determinada informação para a Anvisa,
para regularizar, para ter autorização sanitária, diferente daqueles dados que eu passo, que eu entrego para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para registrar um medicamento. Tá? Como informação, hoje, tá? Ou seja, durante 36 meses, né? E 36 meses por quê? Porque iniciou-se em 2019. Quando completou 36 meses, estávamos no meio da pandemia. Então, foi prorrogado por mais 24 meses. Então, eu hoje, para ter autorização sanitária, eu só preciso informar para a Anvisa dados de controle da qualidade. Ou seja, presença, teores das substâncias que eu considero ativa, canabidiol ou outro canabinoide qualquer, sem informar nenhum dado clínico. Então, a autorização sanitária, ela tinha 36 meses de vigência, porque durante os 36 meses que uma determinada empresa ela tivesse obtido a sua autorização sanitária, ela já deveria ter iniciado o estudo clínico e entregue, tá, e pleiteado essa transição agora no sistema dele de regulação, de regularização, ou seja, de autorização sanitária para registro formal como medicamento. Então, o produto deixaria de ser, né, um produto de cannabis para ser um medicamento à base de cannabis. Hoje, esse ano nós fechamos o 5º ano. Então, para aquele produto que foi regularizado lá em 2019, nesse momento, ou ele apresenta o estudo clínico ou a autorização sanitária dele vai caducar, tá? Então, é essa a situação. Essa revisão, ela ainda vai ser estudada pelo novo relator, né? O relator original foi a diretora Meiruzzi, e no sorteio, durante a apresentação dessa análise de impacto regulatório, o diretor sorteado foi o diretor Robson, que vai ser aquele responsável agora por avaliar, né, essa análise de impacto regulatório e realizar, inclusive, a proposta da atualização, da revisão da resolução RDC 327. Então, a situação é essa, tá? Mantendo aquela transitoriedade, aquelas características específicas que a gente viu na introdução da análise do impacto regulatório demonstrado no slide anterior, com essas situações específicas, né? Por que não é um medicamento? Porque eu não tenho dado clínico. Então, o que eu apresento para ter a minha autorização sanitária do produto de cannabis? Dados de controle da qualidade, tá? Mais alguns outros dados que são obtidos pelo sistema de cultivo. Lembra? No Brasil eu não posso cultivar. Então, eu vou importar esse produto ou vou importar algum extrato para fabricar aqui de um país que autoriza algum grupo comercial a cultivar. Só que esse cultivo tem que ser autorizado e tem que seguir algumas regras de boas práticas naquele país de origem. Tá? Então, eu posso importar da Colômbia, posso importar do Uruguai, que tem autorização, posso importar dos Estados Unidos, posso importar do Canadá. Todos eles têm autorização para cultivo. E alguns outros países também lá na Europa. Então, eu posso importar, desde que, tá, a fazenda, o grupo comercial, né, o grupo industrial que está gerando esse extrato, que está gerando, inclusive, o próprio medicamento, eu posso importar, né? Desculpa, o termo não é medicamento. Posso importar o produto de cannabis já formulado, ele precisa ser reconhecido, pelo menos, pelo sistema agrícola que eu tenho lá no país de origem. E devo cumprir, né, até agora eu deveria cumprir, um sistema de boas práticas de fabricação no país de origem, apesar de ser uma autorização sanitária para um produto de cannabis e não um medicamento, mas lá ele deveria cumprir as boas práticas de fabricação para medicamento. Esse também era um limitante muito grande, tá? Hoje, nesse momento, apresentado pela a diretora Meiruzzi, né, quando da apresentação da análise de impacto regulatório, 121 petições diferentes de autorização sanitária. 31 petições foram autorizadas, tá? Ou seja, havia 31 produtos de cannabis regularizados na Anvisa, não é registrado, é regularizado, e que poderiam ser disponibilizados na farmácia.
Tá? Então, são 31 produtos diferentes que eu posso encontrar. Não encontro. Na prática, eu não encontro os 31, não. Tá? Mas esses importadores ou fabricantes que já obtiveram essa autorização sanitária poderiam fornecer, poderiam dispensar dentro de uma farmácia ou de uma drogaria. 62 petições estão em análise, tá? Ou encerradas ou indeferidas. 38 petições diferentes estão aguardando análise, ou seja, 38 novos produtos de cannabis estão na fila de análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa segunda-feira, ontem, foi autorizado um produto e foi indeferido o pedido para outro. Tá? Autorizado foi o produto lá da indústria, da empresa do Rio de Janeiro, Macrofarma. Inclusive, o presidente da Macrofarma esteve em Curitiba, esteve em Ponta Grossa, numa das reuniões que nós fizemos com o deputado Luciano Dutti, com o desembargador Fagundes Cunha. Foi um momento muito interessante, né, muito rico de troca de informações que nós tivemos lá, e o presidente dessa empresa esteve lá presente. Aí, nessa segunda-feira, o produto dele, que estava na fila para regularização, foi autorizado. Isso é muito bom, a gente confia, né? É um trabalho sério que foi desenvolvido pelo grupo de lá. Tá? Desses 31 produtos que foram autorizados, 19 são de canabidiol isolado e 12 são de extratos de cannabis, que contêm diversas concentrações diferentes de outros componentes presentes nos extratos dos produtos. Né? Ou seja, é um fitocomplexo. Né? Eu tenho uma série de componentes. Existe, inclusive, o termo adotado comercialmente, né, pelo grupo que trabalha com derivados de cannabis, de full spectrum, uma formulação full spectrum. Ou seja, eu posso ter diversos componentes. Na verdade, né, tecnicamente, a gente não pode dizer que é full spectrum, né, porque a composição qual e quantitativa desses metabólitos, nós técnicos sabemos que varia muito em função da tecnologia de extração que eu estou adotando. Se eu modificar algum tipo de condição do processo que eu estou utilizando para extrair, eu posso selecionar determinados grupos de metabólito secundário. Então, o meu fitocomplexo, ele anda por um lado contra a polaridade, quanto anda por outro lado contra a polaridade. E essa polaridade, que nós sabemos, inclusive, vai modificar a composição de grupamentos funcionais, vai modificar, inclusive, né, a composição de algumas categorias de produtos, canabinoides, terpenoides, flavonoides e afins. Tá? Então, é full para quem não tem esse conhecimento um pouco mais aprofundado de fitoquímica, como nós da área química temos. Tá? Muito bem. Então, olha só, indicações e posologias para importação de produto acabado ou mesmo importação de extrato para a fabricação aqui no Brasil é sob responsabilidade de médicos prescritores. Então, o médico prescritor, no fundo, ele que deve saber ou deveria entender melhor o full, o que significa o full, né? Qual a composição desse full espectro que ele quer, ou se ele precisa de um canabidiol isolado para tratar a doença do paciente dele. Tá? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais das audiências públicas que o Conselho participa e o que nós falamos lá, o que nós conversamos com os presentes, inclusive com os médicos prescritores. Ainda lá naquela análise de impacto regulatório, foi apresentado, né, esse material e que, olha, de uma forma bastante interessante para nós químicos, é que 2 desses medicamentos que já estão regularizados, né, um é o dronabinol, tá, que é o marinol, e o outro é a nabilona. São sintéticos. Ou seja, eu posso, né, além de obter esses canabinoides por processo de extração, eu posso sintetizar, inclusive, alguns análogos. Ou seja, esse aqui é o tetraidrocannabinol, tá?
THC. Esse aqui é um análogo. O THC original não tem essas duas metilas. Então, foi sintetizado com essas duas metilas, inclusive realizado estudo clínico e verificado que ele é muito interessante para náuseas associadas à quimioterapia. Muito bem. Pessoal, olha só, né? Se eu sou químico orgânico sintético, e eu sou químico orgânico sintético, além de ter estudado química de produtos naturais, eu estudei bastante síntese orgânica, eu olho para uma molécula dessa e eu vou desconectar exatamente esses dois pontos aqui. Tá? Na síntese que eu tenho direta, inclusive de canabidiol, eu tenho quem? Eu tenho aqui uma porção que vai me remeter ao mentadienol, tá? E a outra porção que vai me remeter ao olivetol. Essa é a desconexão. Para conectar, a conexão inicial, eu simplesmente vou reunir essas duas matérias-primas na presença de um solvente específico e na presença de um ácido de Lewis. Tá? O ácido de Lewis, das primeiras publicações para a síntese do canabidiol, foi o BF3 em meio de éter. Tá? Tetrafluorboro, trifluorboro, em presença de éter, ou seja, o BF3 eterato, utilizando mentadienol e utilizando olivetol como matérias-primas. Mas também, o que eu tenho? Que entre esses componentes, entre esses produtos que já podem estar disponíveis, eu tenho ausência ou insuficiência, né, sendo reduzida essa ausência de estudos clínicos. Então, eu preciso de mais estudos clínicos, inclusive estudos clínicos formais, não só estudos clínicos científicos, tem algumas pequenas diferenças entre eles, para que eu consiga registrar como um medicamento e não somente regularizar como um produto de cannabis. Ok. Fator lá da análise de impacto regulatório. Fator dificultador da consolidação das evidências científicas existentes é a diversidade fenotípica, tá? Diversas plantas diferentes sendo utilizadas, da espécie no que diz respeito à sua constituição fitoquímica. Então eu tenho planta rica em canabidiol, tenho planta rica em tetraidrocannabinol e tenho planta pobre nos dois, tanto em canabidiol quanto em tetraidrocannabinol. E eu estou falando para vocês agora 2 metabólitos secundários, 2 substâncias que estão presentes na planta. Agora você imagina as outras 500, 600, 800 substâncias. Dependendo de cada quimiotipo, dependendo de cada cultivar, essa composição começa a flutuar, ela começa a variar. E isso vai impactar em quê? Nesses estudos clínicos. É isso que a análise de impacto regulatório está dizendo para a gente. Tá? Então, no que diz respeito à sua composição fitoquímica, associada à falta de padronização e caracterização adequada dos insumos. Gente, padronizar, caracterizar adequadamente cada componente desse extrato ou dessa planta é um trabalho fitoquímico. É um trabalho de isolamento, purificação e caracterização estrutural. É o que nós, químicos, fazemos. Tá? Ok, outros profissionais também exercem essas atividades. Tá? Mas nós estudamos isso o tempo todo. Nós, dentro de faculdade, e alguns de nós, dentro de centro de pesquisa ou dentro de empresas, realizamos isso quase que todo dia. Eu, quando trabalhei com planta, eu realizava esse processo de desenvolvimento de método para isolamento e caracterização o tempo todo, isolando, purificando e caracterizando a estrutura química de diferentes componentes. Então, a gente é detentor dessa tecnologia. Nós podemos auxiliar. Aí, nós somos inseridos na cadeia produtiva dos derivados de cannabis. Então é por isso que nós estamos inseridos nesse trabalho, nessa temática. As atividades terapêuticas dos insumos ativos obtidos a partir da cannabis sativa são diretamente dependentes das proporções relativas entre os canabinóides presentes.
nós acrescentaríamos canabinoides e outros metabólicos. Se eu tenho composição, se eu tenho fitocomplexo, eu não tenho metodologia de extração que vai selecionar só canabinoide. Eu vou trazer comigo outras categorias de substâncias químicas diferentes dos canabinoides, que possuem polaridades semelhantes aos dos canabinoides. Muito bem, então eu tenho um fitocomplexo. Então, nós não enxergamos só como canabinoide, só como proporção de canabinoide, bem como um perfil de constituintes de outras classes de metabólicos secundários. Exatamente isso. Exatamente. Então, é fitoquímica, gente. É um Exatamente. trabalho que a gente faz. A gente conhece esse processo. Tá? Exatamente. E uma outra oportunidade muito interessante que foi dada há alguns anos atrás, a partir dessa reunião em 2022 da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela abriu uma possibilidade excepcional muito boa para as farmoquímicas. Ou seja, a diretoria colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar o entendimento da área técnica que possibilita, em caráter excepcional, a importação do derivado vegetal de cannabis para, aqui no Brasil, purificar e obter, em território nacional, o fitofármaco CBD em grau farmacêutico para ser utilizado na fabricação de produto de cannabis. Então, eu posso importar extrato bruto e, aqui na minha farmoquímica, beneficiar esse extrato e gerar o extrato que é necessário para produzir o medicamento. Muito bem. Então, abrir espaço para a farmoquímica, né? Até que haja revisão ou reformulação do artigo 18 da RDC 327 de 2019. Muito bem, esse é o voto. Mais um espaço para a gente poder trabalhar quimicamente. Então, como eu falei das audiências públicas, né, nós participamos de uma série. A primeira delas foi no Senado, com o senador Paulo Paim, e nessa audiência pública, né, foi alertado, eu alertei, né, para os senadores e os que estavam presentes lá, que no Brasil nós temos, né, 45 grupos de pesquisa de produtos naturais cadastrados na Sociedade Brasileira de Química. E que o nosso trabalho, tá, a gente não se envolve em política pública para destinação do produto final. Tá? Não. O que nós fazemos? Nós trabalhamos no processo de isolar, caracterizar e verificar exatamente qual é a composição mais precisa possível desses produtos de cannabis, desses extratos decisórios, para que o médico prescritor não faça voo cego. É isso, tá? E foi tão interessante, né, essa nossa abordagem, essa demonstração para eles, que o próprio Conselho Federal de Medicina nos convidou para uma reunião lá do grupo de trabalho deles, do Conselho Federal de Medicina, que fica em Brasília também, para a gente conversar um pouco mais com eles qual o tipo de trabalho que nós podemos realizar. Muito interessante. E antes mesmo, né, dessa reunião, dessa audiência pública, nós tínhamos participado de uma reunião em uma outra associação, que nós demonstramos que nós temos capacidade, inclusive, de certificar alguns cultivares e rastrear esse cultivar. Ou seja, a partir de alguns marcadores biológicos, a gente consegue saber exatamente qual é o cultivar. Tá? Há muito tempo atrás, eu havia feito um trabalho desse com petróleo e, por isso, nós conversamos com o professor doutor Carlos Yamamoto, aí da Universidade Federal do Paraná, que já trabalha com biomarcador de combustível. Então, sobre a possibilidade da gente ampliar agora esse trabalho e buscar esses biomarcadores vegetais dessa planta cannabis. E assim, buscar qual é o tipo de trabalho, qual é o tipo de cultivar, certificá-lo e dar segurança agora para os responsáveis pelas políticas públicas para a autorização de alguns cultivos. Tá? Então, é exatamente esse tipo de trabalho que a gente está buscando desenvolver em parceria com a Universidade Federal do Paraná, obviamente com os laboratórios do Dr. Carlos Yamamoto, para dar esse suporte para as políticas públicas e para dar suporte para a possibilidade de cultivo aqui no Brasil. E que vai impactar, inclusive, com
o Instituto de Tecnologia do Paraná, a Tecpar. Tá? Então, né, depois dessas apresentações lá para o senador Paulo Paim, nós participamos de algumas outras audiências públicas aqui em Brasília com outros deputados e em São Paulo com o deputado Caio França. O deputado Caio França foi o responsável pela legislação que autoriza o SUS, né, por São Paulo, fornecer para pacientes com necessidade de uso de derivados de cannabis, né, gratuitamente. Tá? Eu já participei lá de uma audiência pública com ele também, fui convidado para um podcast no mês que vem, e no dia seguinte a esse podcast com o deputado Caio França, eu vou participar de uma das reuniões lá do grupo de trabalho de cannabis da Assembleia Legislativa com os deputados de São Paulo. Tá? E, principalmente, o que se busca? Fomento à pesquisa nacional e, lógico, né, demonstrar para os parlamentares, né, os responsáveis pelas políticas públicas, que aqui no Brasil nós temos pesquisador para estudar, para trabalhar de forma precisa e segura. Quanto a essa rastreabilidade que eu mencionei para vocês, tem um trabalho internacional muito interessante em que 82 plantas de 21 cepas diferentes, elas foram agrupadas em 3 quimiotipos, tá? Então, esses quimiotipos, eles foram estudados frente a esse monte de metabólitos secundários, esse monte de substância que a planta pode produzir, e verifica-se que essas plantas, elas têm a sua impressão digital. Lembra? Eu só preciso demonstrar quais são os biomarcadores, que é o trabalho que a gente pretende desenvolver junto com o laboratório do professor Carlos Yamamoto aí na Universidade Federal do Paraná, tá? Então, né, isso aqui chama-se um dedograma, e a leitura desse dedograma é o seguinte: onde eu tenho em vermelho, eu tenho alta concentração da substância. Onde eu tenho azul, eu tenho baixa concentração. Então, vou reduzir aqui para ficar mais fácil para a gente olhar. Tá? E eu peguei aqueles 3 quimiotipos, esse aqui é rico em THC, esse aqui é rico em CBD e esse aqui é intermediário. É isso mesmo? É. Olha aqui o CBD. Né? Lembra? Vermelho é alta concentração. Então, esse quimiotipo, ele tem alta concentração de CBD e esse outro quimiotipo, ele tem baixa concentração de quê? De CBD. Muito bem. Então, se eu olhar, né, agora para o THC, é o contrário. Então, esse quimiotipo é pobre em CBD e rico em quê? Em THC. Já esse outro quimiotipo é rico em CBD e pobre em THC. Então, se eu tenho algum problema, se eu tenho algum limitante de ter o THC, eu vou escolher essa planta para cultivar. E se eu estiver cultivando essa, eu consigo saber e consigo rastrear. Tá? Então, o cânhamo, que é o quimiotipo abaixo de 0,3 de THC, pode ser essa planta aqui. E essa planta eu não teria nenhuma limitação para trabalhar. Lembra? O THC não é a única substância que pode ter, né? A que foi atribuída a atividade psicotrópica? Então, tá bom. Então, é isso. Inclusive, com esse mesmo racional, a gente consegue verificar diversos cultivares diferentes a partir desses biomarcadores, estudado precisamente ao trabalho que a gente pretende desenvolver no laboratório do Dr. Carlos Yamamoto, e verificar, inclusive, qual é a melhor destinação. Ah, essa planta não é interessante para uso terapêutico ou uso na cosmecêutica. Muito bem, eu preciso usar o 9, né, o cultivar 9 ou o cultivar 10. Então, tem uma ciência, tem uma lógica química para isso. E é a partir dessa lógica que a gente se envolve nesse tema e nesse mercado, que é um mercado muito interessante. Voltando lá para a análise de impacto regulatório, né, quando foi feita uma pesquisa, foram feitas entrevistas com pesquisadores, os pesquisadores retornaram para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária o seguinte: necessidade, importância de estabelecimento de regulação específica no país, referente à atividade de pesquisa e cultivo de espécies em território nacional. Ótimo, nós conseguimos dar suporte. Uma das maiores preocupações, acesso a materiais como insumo, produtos e padrões analíticos para a condução da pesquisa. Muito bem. Né? Bom, dificuldade é porque também é caro, a importação é caro, eu não consigo gerar padrão aqui. Mas, né, ter esse acesso, eu preciso da autorização sanitária, eu preciso ser cadastrado. Expectativa de que evolução do marco regulatório nacional. Por isso que há a análise do impacto regulatório e possivelmente a revisão da RDC 327.
né? Redução de custos envolvidos, diminuição de entraves burocráticos e incentivo à atividade de pesquisas com programas de fomento. Então, nós do Conselho estamos com esse projeto de provocar CNPq, CAPES, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, BNDES, tudo fica aqui em Brasília, para que eles emitam editais públicos para fomentar as pesquisas, para fomentar o trabalho dos pesquisadores e dos estudantes aqui no Brasil. Ainda dos pesquisadores na entrevista, ampliação do acesso dos pacientes aos produtos que atendam suas necessidades. Bom, é só eu ter o produto, é só eu ter alguma política pública, inclusive porque hoje o medicamento na farmácia e drogaria vai lá para R$1.000, R$2.000, dependendo da concentração que eu tenho. E ampliação das opções terapêuticas atualmente disponíveis. Pessoal, bom, lá no Rio de Janeiro, né, no laboratório que eu faço pesquisa, a gente desenvolve, né, temos um desenvolvimento racional técnico, farmacocinético, por obtenção de novas formulações, aquelas metodologias in sílico agora para predição de biodisponibilidade, não mais para formação de impurezas, qualificação e padronização de alguns extratos, né, e fitocannabinoides isolados, e síntese e avaliação de algumas análises, ou seja, nosso grupo de pesquisa lá ele é bastante grande. E temos, né, estamos buscando, na verdade, né, uma parceria com a Universidade Federal do Piauí, nós vamos para lá semana que vem, e uma das ideias, também com parceria com a Embrapa, a pesquisadora Daniela Bittencourt, ela cuida de bancos de germoplasma, então ela vai fazer genômica. E a proposta, a gente vai conversar com o pessoal lá, com o grupo de pesquisa, é fazer proteômica com a mesma amostra. Tá? Com a Universidade Federal do Paraná, laboratório do professor Dr. Carlos Yamamoto, com esses estudos, né, desenvolvimento de metodologias para determinação e análise de biomarcador, que pode ser utilizado com o Instituto de Tecnologia, né, do Paraná, que tem a intenção de cultivar e desenvolver, né, medicamentos ou produtos de cannabis, e também com a Universidade Federal de Pernambuco, que tem um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa lá com derivados de cannabis, e a proposta inicial, que eu também vou lá no mês que vem para conversar com o grupo, é para a análise elementar, tá? Desses derivados da cannabis. Pessoal, então, gente, é bastante trabalho, é muito interessante, nós estamos inseridos, né, diretamente com essa temática, tá? De novo, o tema, né, cannabis sativa provoca fortes emoções, mas em nós químicos, em nós técnicos, em nós cientistas, né, a emoção ela é positiva de que nós podemos trabalhar com ela e podemos ser úteis, né, inicialmente para aplicação terapêutica, ajudar, né, para paciente que necessitam desses derivados, que necessitam desses produtos de cannabis e depois a gente transformar em medicamento, e mais para frente, demonstrando segurança, inclusive com esse estudo, né, de análise de biomarcador e de rastreabilidade a partir da certificação, de que a gente possa cultivar aqui e aplicar, né, no uso de construção civil, no uso de papel e celulose, né, as suas raízes para biorremediação e afins, tá bom? Então, um grande abraço a todos, eu espero que vocês tenham interesse nesse tipo de trabalho, tá? O Conselho da Nona Região está aberto, né, a conversa com grupos diferentes, com alunos, com pessoas que gostariam de evoluir nesse tema, ou até de contribuir com as suas próprias ideias, e óbvio, né, o nosso grupo de trabalho, né, capitaneado pelo presidente Borgo, aí da Nona Região, o Luiz Miguel Scrobat Júnior, que também faz parte desse grupo de trabalho, e eu, que fico baseado aqui em Brasília, tá bom? Um grande abraço a todos, né? Um bom trabalho, uma boa pesquisa e sucesso para todos nós.